Meus irmãos, paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa 11ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovem, deste segundo trimestre. O título da nossa 11ª lição, a realidade bíblica da esperança. Vamos falar hoje sobre a esperança do cristão, a esperança bíblica, tá? A esperança do cristão, ela está em Deus. Ela está enraizada na nossa aliança com Deus, tá? A esperança do cristão, ela não pode estar em outra coisa, em outra pessoa. Ela tem que estar centrada, firmada em Deus. Nosso textuário está aqui na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, de sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O resumo da nossa lição: em um mundo cheio de desespero, a esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida. Se perdermos a nossa esperança, o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, e se esperarmos em Deus, em Cristo, apenas nesta vida, nós somos os piores dos homens. Nossa esperança, obviamente, não está nesta vida. Nossa esperança está firmada em Deus, tá? Então, nós, cristãos, nossa pátria, como vai dizer Pedro, não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. Logo, não depositamos nossa esperança na ciência, na filosofia. Nós depositamos nossa esperança em Deus, pois Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, vamos falar hoje nessa nossa 11ª lição sobre a importância da fé cristã, né, em uma era de desespero, saber que para o cristão há esperança para esta vida, e também pontuar que para o cristão há esperança para a vida futura. Tá? Nós vivemos em um mundo onde vivemos momentos constantemente de transformação. Estamos sempre, nossa sociedade, nossa cultura, sempre transformando. Passamos por momentos bons, momentos ruins. Diariamente somos desafiados a enfrentar as vicissitudes da vida, tá? Então vivemos envolto em notícias que podem nos trazer desesperança, medo do futuro, pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo vivem desesperadas. Basta ver nessa cultura da estética, do culto ao corpo, do culto à beleza física, onde as pessoas vivem desesperadas como diz, pela busca da fonte da juventude, né? Estica de um lado, estica do outro. Produtos estéticos, todos os dias lançando novos produtos estéticos com a promessa de rejuvenescer, de retardamento da velhice, mas uma realidade que ninguém escapará é que um dia morreremos, tá? Então, o que é que a fé cristã tem a dizer sobre como devemos nos portar diante destes momentos de dúvidas, de interrogações, né?
Que esperança o Evangelho de Jesus nos oferece nesta vida? Então vamos estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre estes questionamentos que diariamente nos fazemos, tá? Nosso texto bíblico está aqui no Salmo 42, verso do 6 ao 11, e Romanos, capítulo 5, versículo do 1º ao 5º. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança. A esperança, a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nossa lição está tratando da esperança do cristão. O cristão que não tem esperança, ele precisa reaver seus pontos de vista. Se eu declaro-me discípulo de Jesus, cristão, e não tenho esperança, eu preciso nascer de novo. Obviamente que nós não colocamos nossas esperanças nas coisas desta vida. A gente sabe que estamos caminhando para o fim da história. Estamos caminhando para uma situação em que Deus vai intervir na história. Estamos caminhando para que o plano de Deus, traçado desde o princípio, se concretize. O pecado do homem, a queda do primeiro casal e as consequências advindas disso, trouxe caos para o homem, para a natureza, para o mundo de uma forma geral. Então tudo precisa voltar a seu princípio, a seu estado original de perfeição. Estamos caminhando neste propósito. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Jó vai dizer no capítulo 42, versículo 1, que Deus tudo pode, que Deus tudo sabe, que nenhum dos seus planos serão frustrados. Então, é necessário que estejamos caminhando, nos aproximando do arrebatamento da igreja. O mundo está um caos, os valores estão sendo relativizados, substituídos pelo relativismo. Então, obviamente que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, o cristão, ele precisa ter esta esperança, ele precisa ter esta certeza de que Deus dará cabo de todas as coisas.
O mundo, apesar de aparentemente estar sob a influência do mal, sim, está, mas Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente de nada, tá? Então, no primeiro tópico da nossa lição, a fé cristã numa era de desespero, desespero provocado por doenças e guerras, desesperanças por questões econômicas e profissionais, a busca por esperança nos lugares errados. Então, o que significa a palavra desespero? Vivemos desesperados, vivemos em meio a guerras, a doenças, a enfermidades, a vírus, a bactérias, a influência do mal, tá? Então, o que é desespero? O dicionário Aurélio vai definir desespero como um estado de espírito ou sensação ruim que faz com que alguém acredite estar num momento ruim, num beco sem saída, né? Então, nós vivemos aí, há 4, 5 anos atrás, esse boom da pandemia. Então, nós passamos por um momento difícil, né? Nós passamos pelo período da pandemia aí que cobriu o mundo inteiro, entende? Então, prendemos pessoas dentro de suas casas, pessoas ficaram trancafiadas dentro de suas casas, causando essa pandemia, provocou uma grande quantidade de morte, entende? Guerras. Nós temos essa guerra aí da Ucrânia que já tem anos, temos esta guerra aí contra Israel, contra o Hamas. Então nós vivemos nessa instabilidade econômica, política, vivemos um caos, tá? O homem não se entende mais. Então, onde é que nós vamos colocar nossa esperança? No homem? Na ciência? Na medicina? Na cultura? Na filosofia? O cristão, ele deposita sua esperança em Deus. Basta lembrar da oração de Jesus, da oração sacerdotal, oração intercessora, lá registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 14. Jesus disse que assim como ele não é do mundo, nós também não somos. Se não somos daqui, vamos colocar nossa esperança nas coisas daqui? De jeito nenhum, tá? Então, há pouco tempo nós passamos por situações difíceis, entende? Nesse período de pandemia, muitas pessoas desenvolveram depressão, pânico e situações semelhantes. Nunca teve tantas pessoas com doenças, patologias, né? Doenças mentais, como nós estamos vivendo nestes últimos anos. Fruto de uma enfermidade, de uma pandemia, de um vírus que alastrou o mundo inteiro, entende? Então, houve afastamento social, perda de emprego, perda de renda, falta de perspectiva de quanto esse cenário irá terminar, tá? Nós ainda não estamos livres. Todo dia esse vírus, ele se reinventa, ele se renova, ele se transforma. Há uma metamorfose, ele está sempre em transformação. Tá? As causas, as consequências desse vírus no corpo das pessoas têm trazido situações, mortes, diariamente. Entende? Então, a situação não se resolveu. Ainda que os meios de comunicação tentem abafar o caso, dizer que a situação está resolvida, não está resolvida. Basta observarmos a quantidade de pessoas que têm morrido de infarto, repetidamente. Diariamente, pessoas têm que até então não tinham histórico de doença,
As pessoas estão tendo um infarto fulminante de uma hora para a outra, morrendo, tá? Então nós estamos vivendo neste meio, neste cenário, entende? O apóstolo Paulo, ele vivenciou um momento de crise, de agonia, de sofrimento, de pressão na sua vida, onde ele chega a dizer que até chegou a se desesperar da vida. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, quando Paulo está discorrendo dessa pressão que ele sofreu. Então, até o servo de Deus pode passar por situações de desespero que tira por completo a perspectiva de melhoras no presente. No entanto, a nossa esperança não está no aqui, no agora. Jesus diz que passaremos por esses momentos, por tribulações, por momentos difíceis. No entanto, a nossa esperança tem que estar em Deus. Existe a desesperança também por questões econômicas, questões profissionais, né? Com a economia globalizada, é comum que pessoas sejam afetadas diariamente por notícias ruins, né? A notícia aconteceu lá do outro lado do mundo, instantaneamente estamos acompanhando, né? Estamos acompanhando. O momento está acontecendo lá, nós estamos acompanhando aqui, no mesmo instante, tá? Então, querendo ou não, somos afetados pelo que acontece no mundo de uma forma geral, tá? Por notícias que apresentam alto índice de desemprego, que acaba afetando famílias inteiras, colocando em risco segurança, educação, alimentação, abrigo, etc. Então, neste mundo globalizado, o que acontece do outro lado do mundo nos impacta, seja positivamente ou negativamente, entende? Então, o desespero afeta a nossa percepção do presente, acaba trazendo desesperança, né, frustração, desânimo, com tanta coisa ruim acontecendo no mundo, e acaba influenciando na percepção, na perspectiva de um futuro melhor. Pessoas que não têm sua esperança depositada em Deus vivem nesta falta de certeza do amanhã. Jesus disse que tudo vai passar, tudo passa. Porém, a sua palavra, ela permanece. Então, aquilo que está decretado, dito, acontecerá. Então, o cristão, ele vive nesta certeza. Hebreus capítulo 11. Fé é o firme fundamento, é a certeza. Então, nós vivemos nessa certeza. Não é dúvida. Não é dúvida. Entende? Então, nós temos essa certeza. Então, muitos buscam por esperança, por segurança, em lugares errados. Não sabem o que vai acontecer no futuro, não saber o que vai acontecer no futuro acaba trazendo desconforto às pessoas. Há dúvidas, há interrogações. Nós sabemos do hoje, mas não sabemos do amanhã. Entende? Então, muitos acabam buscando no misticismo, na adivinhação, no oculto, informações para tentar ajudar a tomar suas decisões. Tá? Ao invés de buscar em Deus uma esperança, acaba recorrendo às trevas, né? Para serem, infelizmente, cada vez mais enganados, mais confundidos. A gente observa lá no Antigo Testamento, onde Deus advertiu o povo de Israel, né, quando saiu do Egito, quando o povo estava ali para entrar em Canaã, Deus disse, advertindo a respeito de não adotarem aquelas práticas que aquele povo cananeu praticava, né? Não adotar, não imitar aqueles costumes, aquelas práticas daquele povo
cananeu. Deus proibiu os judeus de se envolver com encantamentos, com adivinhos, com mágicos, com feiticeiros. Deus proibiu, né, que o povo se envolvesse em tais práticas. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, tá? Então, capítulo 18, versículo 2, Deus diz assim, ó, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Ou seja, por causa dessas práticas, entre tantas outras, Deus estava expulsando aqueles povos cananeus da terra, do território ali de Canaã, por causa dessas práticas. E Deus foi categórico com o povo de Israel: não pratique tais coisas. Eu não me agrado disto. Tá? Então, o mundo, o homem, distante de Deus, ele vai colocar sua esperança nestes misticismos, nestas práticas que Deus condena. O homem vive buscando esperança em alguma coisa, em alguém. Não busca em Deus, vai buscar em qualquer outra coisa, tá? Então, o cristão, a nossa esperança tem que ser em Deus. O segundo tópico é a esperança para esta vida, que é a salvação, uma mente transformada por Cristo, e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Tá? O homem, nós vivemos hoje no chamado humanismo, o ateísmo, o racionalismo, onde o homem tem se colocado no centro, o antropocentrismo, o homem como o centro de todas as coisas, como a razão de todas as coisas, tentam tirar Deus do centro e colocar o homem como um Deus. Então o homem vive nessa ilusão, neste engano. E, infelizmente, está caminhando para uma eternidade sem Deus, entende? A salvação oferecida por Deus é motivo de esperança para quem aceita Jesus Cristo. Pedro vai perguntar, vai nos dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15, capítulo 1, primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Qual é a razão da nossa esperança? Em quem estamos depositando a nossa esperança, tá? Então a consciência, temos a consciência do perdão dos nossos pecados, de pertencermos ao povo de Deus, a certeza da vida eterna nos céus é motivo de esperança. Se você, como discípulo de Cristo, como cristão, não temos essa esperança, que Bíblia nós estamos lendo? Que Jesus é esse que estamos adorando? Entende? Não cabe ser cristão e não ter esperança. Não buscar uma vida com Deus, não ter certeza de uma eternidade com Deus, de uma vida eterna com Deus. Então, vamos depositar nossa esperança em quem ou em que, se não for em Cristo. Entende? Então, nós precisamos ter a nossa mente transformada, nascer de novo, ser regenerado. O apóstolo Pedro, dizendo aos seus leitores, lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, dizendo aos crentes que aquele momento que eles estavam passando de perseguição, que apesar de tudo, que eles santificassem a Cristo os seus corações, ou seja, a sua mente, tá? Porque tudo isso aqui passa. Então quem serve a Jesus tem motivos de sobra para se alegrar, apesar de todos os problemas. É o que Abacuque vai nos deixar isso claro lá no capítulo 3, versículo 17 e 18 do seu livro. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os problemas estejam aí latentes, ainda que aparentemente aos olhos humanos o mundo não tenha mais solução, Deus não perdeu o controle das coisas. No momento certo, Deus age. Entende? Então o cristão ele precisa viver
exercitar, praticar a sua fé. Entende? Quem serve a Jesus tem motivos de sobra, apesar das vicissitudes, de não se abalar na sua fé, tá? Nunca a experiência que temos dia a dia com Deus reforça a nossa forma de crer e de pensar. E apesar de todo o caos, de toda a frieza espiritual, de toda a mornidão, que aparentemente as coisas estarem mais sob a influência do mal, Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Jesus disse que a porta do inferno não prevalece contra a sua igreja, tá? Então precisamos ter certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É o que Jó vai dizer no capítulo 2, versículo 42. Bem sei que nenhum dos teus planos serão ou podem ser frustrados. Então, ter esperança em relação ao amanhã não é uma forma de fugir da realidade, mas a certeza de que nada foge do controle de Deus. Então, o cristão, ele não é uma pessoa que busca fugir da realidade presente, mas sim uma pessoa que acredita na soberania de Deus, e tanto no presente quanto na eternidade, no futuro. Deus tem o controle de todas as coisas. Jesus disse: vou preparar lugar, e vocês estarão comigo. Jesus disse no cenáculo, reunido com os discípulos, Jesus disse: para onde eu vou agora, vocês não poderão ir. Agora vocês não poderão ir comigo, mas eu vou preparar lugar. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Tá? Então nós temos essa certeza. Esta certeza. Não é dúvida, não. Entende? Então, eu preciso ter essa esperança. Se eu como cristão não tenho essa esperança, é melhor eu fazer outra coisa. Porque dizer que é cristão, confessar sua fé em Jesus Cristo, frequentar os cultos, participar da Santa Ceia, ser batizado, estudar a Bíblia, ministrar, ter comunhão e não acreditar é perda de tempo. E não acreditar. A fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, Tiago vai dizer na sua epístola, para colocarmos em prática a nossa fé. Tá? A fé sem obras é morta. Tiago diz para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Então eu preciso crer, acreditar, tá? Ter esta esperança. Então a esperança para a vida que virá, vitória sobre a morte, vitória sobre o mal, não pague o mal com o bem. Tá? Então o evento da morte, Jó vai dizer, falando sobre a morte, que é o rei dos terrores, Jó capítulo 18, versículo 14. Ou seja, ninguém escapa da morte, ninguém escapa. Essa é uma certeza que ninguém foge dela, mais cedo ou mais tarde. É uma realidade que todos têm que enfrentar. Todos morreremos, tá? Mas por que os cristãos têm esperança de que um dia serão vencedores sobre a morte? Você tem essa esperança? Você sabe por quê? Então a gente precisa ter essa certeza, tá? A morte, ela é inerente à humanidade. A humanidade é pecadora. Todos têm que enfrentar ela um dia. Todos passaremos por ela um dia. Mas tendo aceitado a Jesus e sido feitas novas criaturas em Cristo, tá? Ao sermos regenerados, apesar de tudo, ainda estamos sujeitos aos efeitos do pecado neste corpo mortal. Teremos que morrer, tá? A esperança que o cristão possui acerca da vitória sobre a morte se pauta, está alicerçada no poder de Deus e na ressurreição
do seu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele nos deu exemplo quando voltou da morte. Tá? E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, ele é chamado de o primogênito dos mortos, ou seja, aquele que ressuscitou dos mortos. Aquele que ressuscitou dos mortos e não mais morrerá. Tá? A gente sabe que antes de Jesus, tiveram pessoas que ressuscitaram. Lá no Antigo Testamento, nós temos os filhos da viúva, né, com o profeta Elias, com o profeta Eliseu, que ressuscitaram, mas voltaram a morrer de novo. Tá? Por isso que Jesus é chamado do primogênito dos mortos, ou seja, aquele que morreu e ressuscitou, mas não voltou a morrer mais. Entende a diferença? Tá? Então, Jesus é o primogênito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele vai dizer: onde está a morte? Onde é que está o teu agrilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Então, o agrilhão da morte é o pecado. Então, nós, em Cristo, vencemos. Tá? Então, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Morreremos aqui, né? Mas ressuscitaremos com Cristo. Esta é a nossa esperança, a nossa certeza. Tá? Não é dúvida. Nós já temos certeza, porque Jesus disse. Tá? Então, o mal é uma realidade neste mundo? Sim. Estamos cercados de pessoas que são levadas pela maldade? Sim. Ora como vítimas, ora como agentes do mal. Entende? Pessoas que atentam contra a vida das outras, mães que decidem matar seus bebês, um tramando contra o outro, aquele que tem o poder se apodera desta situação para oprimir, para roubar, para defraudar o outro. Então nós vivemos nesse cenário, nesta cultura mundana, decaída, tá? Então, desde que nascemos, o mal é uma realidade constante neste mundo, atingido pelo pecado. Mas um dia, tudo isso chegará ao fim. Tudo isso acabará, tá? Então, Deus tem o controle de todas as coisas, tá? Então, a orientação de Deus é que, apesar de estarmos cercados por este mundo relativista, influenciado pelo mal, nós temos que nos afastar dele, tá? Estamos sujeitos a ser alcançados por ele, mas a nossa resposta é, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal pelo ou com o bem, tá? Então, Deus se encarregará de julgar toda a maldade praticada pelo homem distante de Deus, tá? Então, qual é a razão da minha esperança? Minha esperança está em Deus. Tua esperança está em Deus. Temos a certeza, não é a dúvida, de que um dia todo o mal, toda raiz do mal chegará ao fim. O mal será extirpado da terra. O mal deixará de influenciar o homem, porque o mal já não existirá mais. O homem não terá mais influência da maldade, tá? Então, a palavra de Deus, ela se cumpre, ela se cumpriu, ela se cumpre, e aquilo que ainda não se cumpriu, irá se cumprir, porque a palavra de Deus não falha. Minha esperança, tua esperança, a esperança do cristão é na vida eterna, em uma eternidade com Deus. A certeza de que o mal chegará a um fim e a paz triunfará sobre o mal. Amém? Que Deus abençoe.